Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Sofia e continuando aqui no nosso curso de calculadora HP Prime da Escola Piloto de Engenharia Química, a EPEC, da UFPR, hoje eu vim falar para vocês sobre como copiar, colar e armazenar variáveis na nossa calculadora. Bom, vamos começar então sobre como copiar e colar. O primeiro método, ele vai servir nos visores, então aqui no início e aqui no visor CAS. Vai servir para a gente copiar coisas que já estão aqui. Então, por exemplo, se eu quero copiar essa expressão, eu venho aqui, eu clico em copiar e aí ele entra aqui na linha de introdução. No caso, a mesma coisa, e existe uma outra maneira que é mais simples ainda, que é você selecionar e só dar Enter. Importante dizer que isso vai valer tanto para expressões que você colocou aqui, tanto para respostas, certo? E bom, isso vai ser bastante útil quando você precisa pegar um resultado e usar para fazer uma outra conta. Então, por exemplo, se eu fiz essa conta aqui e agora eu preciso usar esse resultado para fazer outra, por exemplo, 8 menos isso, eu clico e aí eu dou copiar ou dou Enter, tanto faz, ele vai aparecer aqui e eu consigo e carregando os resultados para fazer novas contas, isso é bem legal. Agora, o segundo método, ele vai valer para você copiar entre qualquer coisa, então nos apps e tudo mais, vai valer para absolutamente qualquer coisa. E é você usar os botões Shift Copy e Shift Paste. Então, por exemplo, se eu quero copiar essa expressão aqui, eu vou dar Shift Copy, ele vai aparecer aquele iconezinho roxo, e aí significa que copiou. E aí se eu quero colar, por exemplo, no app Resolve, que é um app que a gente usa muito, eu vou dar Shift Paste e ele vai aparecer aqui. Vale dizer que as últimas coisas que você copiou e colou ficam salvas aqui automaticamente nesse menuzinho. Eu clico aí e aí pronto, tá copiado aqui no meu Resolve. E isso vai ser bastante útil quando você tá fazendo conta em aplicativo e precisa carregar para outros lugares, enfim, você está resolvendo um exercício mais complexo. Por exemplo, em engenharia química, a gente faz bastante regressão linear. Então, vamos supor que eu tenho esses dados aqui, isso aí vocês vão aprender em outras aulas, tá? Se a gente for aqui plot, depois aqui na vista simbólica, ele vai aparecer o ajuste linear. E isso vai servir, por exemplo, quando eu quero saber o valor de y para um outro valor de x, né? Por exemplo, para fazer interpolações. Então, eu venho aqui, seleciono a expressão do Shift Copy, ele apareceu o iconezinho roxo, que significa que deu certo. E aí aqui no início eu consigo dar Shift Paste, colocar a equação, e aí achar o valor de y para um outro valor de x, como por exemplo, menos 9. Então, quando x é menos 9, y vale 0,2672. E por fim, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue copiar e colar entre menus. É bem simples, então aqui no menu do início, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai aparecer essa caixinha de mensagem. E aí, se eu estou no início, é conveniente que eu queira copiar do CAS, então eu venho aqui obter de CAS, ele vai aparecer o que eu tinha. Eu consigo selecionar a expressão, dou Enter, e aí ele copiou aqui para o início, a mesma coisa ao contrário. Ou então, também tem um jeito mais simples, que é só você selecionar, dar Enter, deixar aqui na linha de introdução e mudar de menu. E aí, ele vai continuar aqui na linha de introdução o que já estava. Bom, partindo agora para a segunda metade da nossa aula, digamos assim, falando sobre variáveis e equações, como que a gente consegue criar e armazenar variáveis na nossa HP? Bom, aqui nos visores do início e do CAS, existem dois métodos. O primeiro é a gente digitando a variável, então clicar alfa para colocar a letra, né? A, por exemplo. Aí você vai clicar alfa menos, para ele digitar os dois pontinhos aqui, e shift igual. E aí você vai colocar o valor da variável, por exemplo, 85. E aí pronto, A vale 85. Aqui no menu início, ele vem automático com maiúsculo, então para você digitar a letra minúscula, você vai colocar shift alfa ou alfa shift, tanto faz. E aí você coloca a variável B, por exemplo, 2 pontos, igual e o valor dela. E ele vai colocar a mensagem aqui para você confirmar, você dá OK e pronto. E aí existe um segundo jeito mais simples ainda, eu vou fazer aqui no CAS para mostrar para vocês, que é você coloca primeiro o valor da variável, usa essa própria função que já vem aqui nos botões de menu, que é o guardar, e aí você coloca a sua variável, então, por exemplo, a variável C. Aqui no CAS, ele vem automático como as variáveis minúsculas. Então, se você quiser a variável maiúscula, você vai colocar valor, guardar,
e aí você vai clicar Shift Alpha, e agora sim ele vai criar a variável maiúscula. E como que a gente acessa essas variáveis, por exemplo, e limpa esses menus? Bom, você vai clicar aqui em Vars, e aí ele vai abrir isso daqui. Aqui em utilizador, você vai achar as variáveis do utilizador. Então aqui, e por exemplo, se você quer deletar, apagar essa variável, você vai clicar em del, ele vai aparecer a confirmação, você dá OK. Aqui no caso, obviamente, vai ter as variáveis que você criou no CAS, e a mesma coisa, clicando em del, você consegue apagar. Isso, ele vai aparecer as variáveis minúsculas, porque a HP já vem com as variáveis maiúsculas pré-declaradas. Então, para acessar elas é diferente. Você vai clicar Shift nessa caixinha aqui de ferramentas para acessar a memória. E aí, aqui nas variáveis do utilizador, você vai ter as variáveis. Então, elas já vêm pré-declaradas com um valor arbitrário de 0, mas não significa que elas valem 0 de verdade, só que elas já estão declaradas. A gente criou a variável D. Exato, a gente colocou que D vale 6. Se a gente quiser apagar isso, a gente clica aqui onde está o D e dá del também, e ele já vai apagar. Ó, voltando aqui, a gente vê que está realmente valendo 0, o valor tradicional. Para resetar todas as variáveis maiúsculas, aqui em Shift e Memories, você clica aqui e aí você dá del aqui mesmo. Ele vai mandar mensagem de confirmação, você dá OK e pronto. E aí, a gente consegue também criar equações no nosso HP. Então, vamos entender como a gente consegue fazer isso. Bom, nos aplicativos, principalmente no Resolve, que é o que a gente mais vai usar, você consegue só pegar aqui e digitar com variáveis já declaradas, ou seja, variáveis que você criou, ou então as maiúsculas, que já estão pré-declaradas, como eu falei para você, e aí você só coloca aqui. Então, vou criar aqui a clássica, né? Força igual a massa vezes aceleração. Dou OK e pronto, está criado. Isso aqui vai ser bem útil mais para frente para vocês resolverem sistemas e tudo mais. Então, continuem assistindo o curso, guardem esse conhecimento com carinho no coração de vocês para vocês usarem futuramente, certo? E aí, o último tópico é como que a gente consegue criar equações e armazenar no nosso CAS. Bom, basta você seguir o mesmo procedimento de variáveis, só que agora você vai dar o nome, ao invés de uma letra só, você vai dar um nome para a equação. Por exemplo, equação 1, eu vou colocar EQ1, certo? E aí, 2 pontos e o igual, e você coloca aqui. Aqui você precisa que sejam as variáveis simbólicas, ou seja, variáveis que você não atribuiu valor para elas, ou as minúsculas que já são simbólicas na própria configuração da HP, certo? Então, por exemplo, R mais S, dou Enter, e ele salvou R mais S como equação 1. Vou criar aqui uma equação 2, certo? 2 pontos. Igual 2 dividido por U, por exemplo, também salvou. E aí uma coisa bem legal para você resetar toda a memória do caso, ou seja, tudo que você já salvou nele, basta você digitar Restart aqui. Eu estou digitando aqui no próprio teclado do computador, na calculadora online a gente consegue fazer, mas aí na sua física basta você usar o botão alfa e ir usando as letrinhas. Aí você dá Enter, ele vai aparecer essa telinha aqui, quando você sai dela, ele vai aparecer aqui Restart e o que ele limpou, que no caso era tudo que ainda tinha da memória, porque as variáveis lá eu já tinha apagado. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu disse, vocês vão usar esses conhecimentos para fazer coisas no futuro, então guardem com carinho. E qualquer coisa, voltem nessa aula. Sigam aí firmes no nosso curso e até a próxima!